Combinado, por favor. Boa noite a todos. Começou? Já? Começou, né? Já. Boa noite a todos. Damos boas-vindas a todos os presentes, os nossos convidados, membros, conselheiros, para a nossa reunião 117, né? 117ª reunião. Estou me perdendo aqui com os números. E hoje a gente tem um motivo nobre para tratar, que é sobre uma questão muito pertinente à cidade, que é a questão da outorga onerosa do direito de construir, que deve iniciar que tem previsão de início da sua vigência no próximo ano. Na reunião ordinária ocorrida em junho, nós montamos uma comissão aberta a todos os membros do CMDU para tratar desses assuntos, as questões mais relevantes, né? Com a finalidade de apresentar ao Executivo eventuais sugestões, eventuais circunstâncias, e no decorrer, então, desse período, o grupo se reuniu. A Karina foi a presidente na verdade, ela é a relatora, né, desse grupo, e foram feitas diversas reuniões, inclusive reuniões com o Executivo, e depois de bastante, empenho e trabalho, chegamos ao parecer que foi apresentado, inclusive enviado a todos os conselheiros ontem. Nós vamos fazer uma apresentação, então, do parecer com uma leitura, e na sequência da leitura, a gente vai abrir a palavra para que aqueles que participaram da comissão possam manifestar eventuais explicações ou eventuais... aqueles que foram participar da comissão queiram trazer alguma explicação. E depois nós abrimos para as manifestações de todos os conselheiros, com possibilidade de fazer perguntas. Tá? Fazendo perguntas, a gente deixa a resposta para a relatora Karina responder. Em princípio, claro que ela fica à vontade para eventualmente repassar, caso alguém tenha condições de responder com mais propriedade, se ela assim sentir. E aí um pedido muito importante, tá? Todos que forem se manifestar, eu peço que coloquem um nome no chat, para que a gente siga uma ordem, e que as manifestações sejam daqueles que fazem parte da comissão, sejam de todos os conselheiros que queiram participar, ou até dos convidados, né, de no máximo 3 minutos. Se estourar o 4º minuto, mas a gente não cuidar para a gente ser bastante assertivo, tá bom? Se eventualmente surgir outro tema, quiser participar novamente, a gente não vai tirar a palavra de ninguém, mas o objetivo é a gente ter que as pessoas sejam assertivas, concisas, mas assertivas, tá? Então, tratar com bastante precisão naquilo que a gente vai fazer, tá bom? Feito essas considerações, eu vou... Karina, gostaria de fazer a leitura ou passar para alguém da comissão fazer a leitura do relatório? Posso fazer a leitura, se vocês acharem que é necessário fazer a leitura, né, que são 5 páginas, mas não tem problema nenhum, posso fazer. Mas antes de fazer a leitura, eu queria só fazer um pequeno comentário, tá, sobre o parecer, que eu fiquei muito feliz de saber que um assunto que não veio de um projeto de lei, mas sim um assunto que foi provocado pelo presidente do CMDU como um assunto pertinente para ser discutido aqui no CMDU, e que eu não me lembro de ter tido, pelo menos os pareceres que eu fiz até hoje, eu sempre fiz um parecer em cima de um projeto de lei. É a primeira vez que a gente leva à tona uma discussão de um assunto que nem tem um projeto de lei, já tem uma lei que está em vigor, né, e que vai ser iniciada agora em janeiro, e que no primeiro semestre o presidente do CMDU colocou, olha, todo mundo está ciente que a outorga onerosa do direito de construir teve prorrogação de prazo, e que agora, né, acaba a prorrogação do prazo em janeiro, vai ser comprada a outorga, está tudo bem com a equação, como é que
os técnicos, os arquitetos, os urbanistas, os engenheiros e os advogados veem essa cobrança, tem um equilíbrio, não tem, então tudo começou com isso, né, com essa discussão do CMDU, se valeria a pena da gente colocar isso em pauta ou não, e aí realmente teve um consenso, né, do CMDU de que sim, que era importante a nossa participação, nossa contribuição com relação à lei, porque iria impactar demais a questão das construções no município como um todo, na área urbana, a partir de janeiro, né? A gente está vendo uma questão econômica bastante delicada, né, no país, como é recorrente no nosso país, o aumento do material, da construção civil exorbitante, então isso já está impactando nas vendas, né? As vendas já caíram muito nesse primeiro semestre em função do aumento do custo que teve que ser refletido no custo final da obra. E aí, essa discussão teve vários, né, conselheiros, acho que foi uma das maiores comissões que a gente teve até hoje, né, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conselheiros que se inscreveram para participar da comissão. A Evangelina, por problemas de saúde, pediu para se afastar da comissão, o João Verde também pediu para se afastar, então ficaram esses conselheiros. E tivemos inúmeras reuniões. O assunto não se esgota aqui, eu acho que o CMDU foi um importante instrumento para começar a discussão da outorga, mas que ela vai se estender até que se faça uma lei efetiva, tá? É só esse preâmbulo que eu queria fazer. Se vocês acharem que é importante eu ler, né, apesar de ter todo mundo recebido anteriormente o nosso parecer, eu posso ler, não tem problema. Se não, eu já colocaria até para as discussões, aí o presidente tinha que ver o que ele acha melhor. Olha, se generalizado as pessoas entenderem que não é um caso de leitura, ok, mas eu acho que é legal fazer a leitura para a gente contextualizar e colocar todo mundo a par no mesmo ponto, né? Nem todos participaram, enfim, às vezes a leitura passou desapercebida, a gente tem uma oportunidade de trazer todos aqui a partir do mesmo ponto para prosseguir. Pode ser assim, Karina? Pode sim. E, Celinha, você me coloca como apresentadora, porque assim eu posso colocar na tela, acho que é importante, né, para todo mundo ir acompanhando a leitura, senão ficar cansativo. Você não está, Karina? Não, por enquanto só está você. Aquele botãozinho que fica embaixo. Aqui? Eu não consigo ver sua tela, mas... Eu fico na dúvida. Onde tem 3 pontinhos do lado esquerdo, você consegue colocar. Eu acho que é isso. No bate-papo, será? Não. Eu não vou lembrar, faz bastante tempo que eu não sou... Não é que... Não tem problema. Então eu vou lendo. Aí se no meio do caminho você conseguir colocar, eu projeto. Nossa. Karina, só aproveitando, tem a liberdade de eventualmente pular, sabe, pontos de leituras repetitivas, pode conduzir para que a gente vá aos pontos primordiais, tá bom? Tá bom. Alguma leitura específica da lei, não precisa ler, pode pular um preâmbulo assim, mais de apresentação. Tá bom. Eu vou direto pro parecer, não vou ler a referência, a relatoria. Isso, já tem a liberdade para conduzir nesse sentido, tá bom? Karina, você pode compartilhar nas notas compartilhadas, consegue copiar e colar o texto, já que você não vai conseguir compartilhar texto. Aí eu teria que abrir o Word, eu tô com o PDF aberto. Então tudo bem. Senão eu colocaria. Bom, compete ao CMDU, segundo o título 2 das competências, artigo 3º do Regimento Interno publicado no Diário Oficial, inciso 3, apreciar e pronunciar-se sobre planos gerais e específicos que estejam relacionados com o interesse de toda a comunidade no que diz respeito ao desenvolvimento municipal. Para tanto, montou-se uma comissão para discutir e analisar o instrumento de outorga do direito de construir, que começará a sua implantação em 7 de janeiro de 2023. Após inúmeras reuniões da comissão em que debatemos exaustivamente as implicações da cobrança para a sociedade e para o poder público, vimos neste parecer dar subsídios para que a municipalidade possa rever os artigos do plano diretor, a fim de que a cobrança seja proporcional, justa e efetiva. A outorga onerosa é uma concessão emitida pelo poder público para que o proprietário do imóvel construa acima do coeficiente básico estabelecido,
mediante o pagamento de uma contrapartida financeira. A função da outorga é promover o adensamento nas regiões mais bem estruturadas e ao longo da rede estrutural de transporte público, além de promover e estimular a produção de empreendimentos habitacionais de interesse social. Seguindo estes preceitos, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Lei Complementar 208, por meio do artigo 184, previu que serão isentos os pagamentos de outorga com fator de planejamento igual a 0, os empreendimentos que atenderem os seguintes critérios. Vou resumir. Empreendimentos não residenciais destinados a atividades econômicas localizados na área de influência direta da macrometropolitana, nas áreas lindeiras da rodovia Bandeirantes e professor Zeferino Vaz, na macrozona de estruturação urbana, sempre com acesso por via municipal. Instituições públicas da administração direta e indireta. Todos esses têm fator de planejamento 0. Também, por meio do artigo 185, concede o fator de planejamento igual a meio, quando atendidos concomitante os seguintes critérios. Na tipologia HCSEI, nas unidades habitacionais não superiores a 60 metros quadrados, na fruição pública de alargamento e quando seja previsto uso misto no pavimento térreo. Por fim, confere no artigo 186 o desconto de 0,9 aos empreendimentos que reservem mínimo de 20% de fruição pública. Com as incertezas que pairam no cenário econômico, social e político, investidores buscam investimentos que ofereçam menor risco e sejam rentáveis. A segurança jurídica também é fator relevante. Aí eu coloco uma reportagem da IPTV que fala que a Selic subiu e com esse aumento da Selic aumentaram-se os juros e, consequentemente, isso vai atingir o maior índice da Selic nos últimos anos, desde 2017. Além de juros mais altos para financiamento, existe a instabilidade econômica recorrente em nosso país, acrescentando-se a pandemia, gerou queda do poder de aquisição das famílias. Segundo o setor imobiliário, os possíveis compradores de outorga não estão conseguindo se adequar nas exigências atuais dos bancos. Muitas construtoras correram para entregar novas unidades habitacionais. Por outro lado, a procura por novos imóveis despencou. Outro fator que impacta diretamente no custo das habitações é o aumento do preço de insumos de construção, que, aliado à conjuntura econômica, vem impactando negativamente o mercado imobiliário. Demonstram os levantamentos feitos da Sinap. Para tanto, é inevitável que é necessário tratar da realidade do cenário econômico atual, aliado à sobrecarga de custos, tributos e emolumentos já estabelecidos como EIV, taxas de aprovação e agora a outorga. As construtoras não estão conseguindo repassar todos os custos para o preço de vendas das unidades. Há custos elevados de taxas e emolumentos, impostos federais e estaduais, além de contrapartidas do estudo de impacto de vizinhança, estudo de impacto no trânsito, e agora, para completar, a partir de janeiro, a outorga do direito de construir. Todos estes valores são repassados para o adquirente do imóvel. Nota-se, portanto, que qualquer novo valor incidente na cadeia de custos, neste momento, com significativo peso, ocasionará desequilíbrio que poderá inviabilizar o negócio, tornando a compra de potencial construtivo mais pesada que a manutenção do coeficiente básico. Comentários do CMDU. Nossa sugestão é que, primeiramente, precisa ser definido um marco legal da implantação da outorga. Muitos projetos em análise nos dias atuais provavelmente não serão aprovados até 7 de janeiro, data do início da cobrança da outorga. Nosso questionamento é: estes projetos terão a cobrança de outorga? Para tanto, propomos que os protocolos feitos até 6 de janeiro não tenham a cobrança de outorga e que seja determinado por uma ordem de serviço ou decreto que dê respaldo e segurança jurídica. Adicionalmente, sugerimos também que o fator de planejamento seja definido por lei, para que seja permitida a revisão de seu valor após debate com a sociedade e o legislativo. Nós fizemos uma propositura de alteração do fator de planejamento. Hoje o fator de planejamento ele varia entre 0 e 1. A nossa proposta inicial é que o fator de planejamento...
Oi? Alguém falou? Não? Que o fator de planejamento seja alterado para 0,25. No texto original também do texto de lei, fala que o fator de planejamento é igual a meio, no artigo 185, quando atendido HCSI, unidades habitacionais a 60 metros quadrados, fruição pública e misto no térreo. Neste ponto, a gente propôs FP multiplicado a meio, ou seja, o 0,25 multiplicado a meio, quando atendidos esses critérios. Colocamos uma tabela mostrando o quanto isso está sendo de valor financeiro em cada região. Nós pegamos 3 regiões que a gente tinha acesso a carnê de IPTU, Boa noite. Boa noite. Acho que não perdi o som, Karina. Ficou mudo seu áudio. Voltou? Voltou. Acho que boa noite. Desculpa aí, eu estou com problema aqui na câmera. Estamos aí, estamos juntos. Boa noite para todo mundo. Bem-vindo, João. Ronaldo, Karina, Maria, Célia, Celinha, Vardemar, professor Eduardo Coelho. Boa noite para todos também, desculpa. Boa noite para todos. Boa noite. Vou continuar. Karina, caiu o som a hora que você estava falando da tabela, tá bom? Tá bom. Então, vou voltar na tabela. Então, a tabela, a gente fez uma simulação mostrando com esse índice 0,25, como ficaria o cálculo de outorga em 3 regiões diferentes, onde a gente tinha acesso ao carnê de IPTU, onde a gente tinha acesso a dados para poder fazer a tabela. Lembrando que essa tabela só é possível fazer onde a gente tem essas informações. A gente poderia fazer em outros bairros do município, mas a gente não consegue fazer porque a gente às vezes não tem informação. Então, que essa modelagem mais aferida pode ser feita pela prefeitura. Então, a gente fez numa ZM4, numa ZM2 e numa ZC4. Todas elas com um terreno de 2.000 metros quadrados e cada uma com seu índice de área construída por zoneamento. Numa ZM4, um terreno de 2.000 metros quadrados, a cobrança da outorga barraria em torno de R$4 milhões. Numa ZM2, R$600 mil. E numa ZC4, R$1.300.000. Tá? Isso no índice 0,25. Se for o índice 1, ficaria muito mais alto, que é o que está preconizado na lei hoje. Tá? A conclusão que a gente colocou: para tanto, entendemos a outorga como importante instrumento de planejamento municipal, mas que deve ser cauteloso na medida que o país vive com inflação crescente, aumento da construção civil avassaladores e sobrecarga de tributos e taxas de aprovação, além de taxas e de IEMs. Se a municipalidade entende que o mercado imobiliário é um importante agente no desenvolvimento da cidade, com geração de empregos, aumento na arrecadação de impostos e provedor da habitação, deve-se exaurir as discussões e a forma de aplicação deste instrumento. Nossa sugestão é que o fator de planejamento seja 0,25 na ZM2, na ZM4, na ZC2 e ZC4, mantendo os descontos por tipo de uso, HCSE, interesse social e fruição pública, etc. Os incentivos ao desenvolvimento em novos bairros ocorrerá pela aplicação dos VMTs, valor de referência para a cobrança de outorga. Esse foi o nosso parecer e deixo aberto para as discussões. Obrigado, Karina. Eu vou, então, conforme a gente conversou inicialmente, eu vou pedir para que coloquem o nome aqui na ordem. Primeiramente, aqueles que fizeram parte da comissão e queiram trazer suas considerações, tá? Aí, na sequência, a gente abre para todos os membros, conselheiros e aqueles que estão participando da reunião para manifestar. Lembrando que o objetivo é que a gente seja assertivo, conciso, direto ao ponto, para aproveitar o máximo possível a reunião, tá bom? Então tá aberto, vou pedir para colocarem aquele que primeiro manifestar no áudio, a gente já começa a falar, mas os demais vão colocando aqui no chat, tá? Vão se
cadastrando no chat para poder falar. Alguém da comissão gostaria de falar? Não? Então está aberto a todos, tá? Quem quiser trazer perguntas, comentários, enfim, a Aline, pode comentar, Aline. Depois o Eduardo acho que está com dificuldade no chat. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta rápida, porque eu não participei daquela reunião de junho, e era só para saber se essas zonas que estão inclusas na outorga onerosa, se tem o zoneamento BG, porque é diferente, né? O BG não entra na outorga. O BG está fora, porque é uma zona diferente. Sim, é porque eu fiquei na dúvida se precisaria estar escrito BG aqui. Que eu acredito que sim, tá na minha interpretação. Se alguém da prefeitura também quiser confirmar, acho que seria bom. Mas essa é a minha dúvida. Ô, Karina, desculpa, eu fiquei com uma dúvida, porque você acabou lendo um pouco rápido, eu não percebi. Qual é a proposta de redução do coeficiente para cada tipo de zona? Você pode repetir, por favor? Posso sim. Eu vou só pegar no artigo para você ver como está hoje e qual é a proposta, tá? A proposta no artigo, está dizendo igual a meio, quando for tipologia HCSEI, zona de centralidade 2 ou zona de centralidade 4, unidades habitacionais superiores a 60 metros quadrados e fruição pública de alargamento. E seja previsto o uso misto de pavimento térreo. Então, nesses casos, o fator de planejamento é igual a meio. A gente está propondo que o fator de planejamento seja 0,25 e, nesses casos, seja 0,25 vezes meio. Karina, eu só queria fazer, não uma correção, mas só um complemento. Na verdade, ficou muito claro nas nossas reuniões com o pessoal, inclusive da prefeitura, que esses coeficientes redutores são como se fossem descontos ao fator calculado, ou seja, o meio, toda vez que você fizer uma fruição pública, usar HSC, do valor da outorga, você paga só metade, você tem 50% de desconto. E no caso, quando você tem interesse social, etc., você ainda tem mais aquele 0,9, que é mais 90% de desconto. Então, a soma você vai aplicando descontos em cima do valor da outorga, né? Então, continuou tudo isso, meio, 0,9 e 0 no caso de ex, e a gente propôs definir o fator de planejamento como 0,25, em vez de 1. Na verdade, a gente está propondo que, por conta dos valores de mapa de valores do município serem muito extensos, etc., até baseados em exemplos de outros municípios que a gente teve como parâmetro. O principal deles é o município de São Paulo, que tem um coeficiente de redução além de próximo de 20%, é 30% na maioria, mas é próximo de 20%, e a gente, baseado nisso, sugeriu o 0,25. Então, teria 0,25, se usar fruição, HSI, CC2, CC4, 50% de desconto, e depois tem mais 10% de desconto no caso, não me lembro direito agora, a Karina me ajuda aí. Mas, enfim, essa é a... Deixa eu só trazer aqui. Isso. Eu vou só fazer o seguinte, Marcelo, está tudo satisfeito, porque eu vou precisar passar a palavra para o Eduardo Coelho, aqui, que colocou o nome dele na lista. Tá, perfeito. Acho que o questionamento foi bem claro. Então, o ponto principal é que onde é 1, né, reduziria a 1/4. Todos os demais descontos seriam mantidos com a mesma lógica, tá? Então, 50% de 0,25 seria o equivalente a 12,5, mas, enfim, essa é a proposta, tá? Aí eu vou abrir a palavra ao Eduardo Coelho. E quem quiser falar na sequência, perguntar, fica à vontade de pedir para colocar no chat, tá bom? Para a gente fazer uma listagem aqui. Eu acho que o Eduardo Coelho caiu, né? Consegue? Eduardo? Não, ele está aqui ainda, acho que talvez esteja mudo.
Tá, consegue falar, Eduardo, trazer sua pergunta ou não? Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim. Tá bom. Bom, boa noite, presidente, boa noite a todos os integrantes do CMDU, é um prazer estar aqui com vocês. Em relação a esse assunto, que é um assunto complexo, têm sido feitas várias reuniões, as que vocês têm feito num plano técnico, obviamente levando em consideração a complexidade e a importância dessa matéria, e também os presidentes das entidades têm se reunido para conversar sobre esse assunto. Foi feita uma reunião e depois várias reuniões em seguida, e foi elaborado um documento para ser apresentado ao prefeito, e hoje nós estivemos com a Carol para que ela não deixasse de conhecer esse posicionamento, no sentido de que seria mais recomendável, considerando todo esse quadro difícil econômico que foi descrito no documento que vocês fizeram, que a Karina relatou, não seria recomendável nesse momento a aplicação dessa outorga. Por quê? Porque, além de tudo, ainda tem a incidência de EIV, tem a incidência de contrapartidas, um IPTU altíssimo, uma diferença muito grande de São Paulo com Campinas, no sentido de que em São Paulo tem um mapa de valores equilibrado e aqui é um mapa de valores distorcido, regionalizado, que tem valores altos, às vezes maiores até do que o valor de mercado. E temos um ano de eleição, todo mundo sabe que as entidades, o Cresce, está divulgando uma redução brusca no número de aluguéis e também no número de compras. Enfim, nós estamos achando que não é o momento adequado para fazer a colocação de mais uma incidência que agrava o valor dos imóveis em Campinas. É evidente que nós vamos apresentar isso ao Dário, mas nós também gostaríamos de estar discutindo com grande profundidade a aplicação dessa fórmula, tendo em vista que Campinas tem um mapa de valores muito disperso, é preciso ampliar, talvez, o número de estudos que vocês já fizeram. Eu respeito muito o que vocês têm feito, fizeram inúmeras reuniões, mas eu não posso, neste momento, deixar de considerar a posição dos presidentes das entidades que assinaram um documento. Se eu hoje venho aqui e aprovo o parecer tal como está, me parece uma incoerência com aquilo que eu mesmo assinei agora há pouco. Mas talvez haja uma fórmula para a gente fazer uma consideração das duas posições. A posição dos presidentes não é de que, de qualquer forma, deve ser adiado por 2 anos e acabou. Não é assim. Há uma sugestão ao prefeito para que leve em consideração esse momento difícil, em que houve um agravamento muito grande. Qualquer um que constrói hoje sabe que não pode construir com os mesmos valores de metro quadrado e a população não tem salário suficiente para acompanhar essa evolução de preços. Então, a sugestão que eu dou seria o seguinte: em vez de vocês proporem, ou nós do CMDU, propomos um índice de 0,25, seria fazer uma consideração de que até mesmo com um índice de 0,25, incidente... Caiu a conexão, né? Caiu a conexão. Podem me ouvir? Ou caiu a conexão para mim? Pode me ouvir, Márcio? Estou vendo sua... Sim. Tá. Tá. Então vamos seguir. Eu acho que ele estava trazendo ali as preocupações, das entidades. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação? Está aqui aberta a palavra para a gente fazer as considerações.
senão a gente já vai para deliberação, tá bom? Eu posso falar, Ronaldo, rapidamente? Por gentileza, Mona. Bom, acho que é muito importante a iniciativa que vocês tiveram de colocar a preocupação do mercado, de iniciar esses estudos. A gente até discutiu lá na prefeitura qual seria a melhor forma de mudar essa fórmula, né? O que a gente poderia mexer, se seria um mapa de valores, se seria um fator de planejamento. Chegamos à conclusão que o ideal seria o fator de planejamento, que é complicado mexer no mapa de valores. Teve até uma conversa que a gente teve com a Secretaria de Finanças. Mas, enfim, nós, como secretarias, vamos pegar essa contribuição, vamos utilizar para os estudos, mas a gente ainda não conseguiu iniciar os estudos. Tá? Até hoje, já vou justificando meu voto aqui, eu vou me abster por esse motivo. E outro ponto que ninguém nem está pensando, nem está discutindo agora, que a Karina leu, mas ninguém comentou, foi a questão do direito de protocolo. Que eu acho que seria interessante também a gente colocar nesse decreto, nessa regulamentação, que vão valer os processos que tiverem devidamente instruídos com a documentação, para na correria não protocolarem qualquer documentação só para garantir o direito. Mas também a gente não bateu o martelo ainda, tudo a gente vai avaliar ainda. Perfeito, Mona. Até sobre esse assunto do protocolo, ele é muito importante para a segurança política, e ele não vai se resumir à questão de 7 de janeiro. Todos os anos, na medida em que tem uma porcentagem, né, que vai acrescentando, esse mesmo índice vai ser relevante. Então, a gente não está tratando de algo para 1 ano, mas para 10 anos, né? Por isso que é muito importante a gente estabelecer critérios que traga a segurança jurídica. Alguém mais gostaria de trazer informações? Senão a gente já vai para a deliberação, tá? Ronaldo, desculpa, Valdemar. Pois não, Valdemar, pode falar. Caiu a internet, a Karina, inclusive, dela também. Eu acabei... Caiu a internet, acho que de várias pessoas, né? Pelo jeito. Deve ter sido alguma coisa na cidade, né? Eu acredito que foi na parte alta da cidade. Quem mora na parte baixa da cidade continua aqui na reunião. Alguém gostaria de ter a palavra para prosseguir? Eu, como faço parte dos plebeus... Pois não, Elton. Eu continuo com a internet. Eu acho que a Mona colocou um tópico que é importante dessa segurança jurídica, do protocolo, e tem uma outra coisa que aparentemente é simples, mas não é tão simples assim, e eu acho que essa segurança jurídica do protocolo, ela não deve se resumir a 6 de janeiro ou 7 de janeiro. Essa segurança jurídica, porque a Karina deixou claro que o fator de planejamento só vai passar a vigorar depois de um projeto de lei. Ele terá que ser regulamentado através de um projeto de lei. Então, assim, a data do dia 7 de janeiro fica subjetiva à aplicação